Olá, olá! Quinta-feira! Uau, quinta-feira! Quinta-feira, 21 de março. Opa, eu aqui falando aqui, chegando para sentir essa conexão e aqui pelo notebook para tentar responder algumas perguntinhas aqui do meu convidado. Hoje a live, como é que é isso? Na Rede com Sheila, é com Ayrton Violento. O nome assusta um pouco, né? O sobrenome assusta um pouco. A OPA da chuva, né? Porque eu acho que tá todo mundo tenso aí no estado do Rio de Janeiro com essas notícias da tempestade que vem por aí. Será que a Ayrton já está Olá, aqui? Uau, cadê eu você? tô lhe Tô... vendo. Pera. Ah, uhul! Eu também tô te vendo! Ai, coisa boa! Bom, já estava preocupado aqui, você não me vê, imagina. Eu e minhas E tecnologias sou terrível. Mas, Ayrton, o Instagram está muito instável. Então, às vezes, o convidado, eu não vejo o convidado não me vê. No final, dá tudo certo, rola um papo legal e aí, quando salva, fica tudo bem. Mas é o seguinte, gente, como o Instagram está instável e a gente está aí com essas notícias de chuva, tempestade, vento, não sei o quê, se por acaso cair essa live, a gente tenta entrar de novo, certo? Você me avisa aí, que eu não entendo nada disso, né? Não, Tecnologia, só rural. então, se cair, se você de repente, gente, Sheila sumiu da tela, cadê Sheila? Caiu internet, alguma coisa, a gente desliga tudo e eu vou tentar voltar e falar com você de alguma forma, tá? Ah, Ó, ótimo. já tem gente falando aqui, meu amigo Gilvan Costa, aqui, ó, estou lembrando do circuito turístico Ponte Branca. Ah, que bacana! Nossa, isso tem tempo. Então Tudo é isso, começou gente. Quem aí em está Nova chegando? Friburgo. Não é? Ó, por isso, assim, eu tenho uma conexão muito legal com o Ayrton Violento, porque você está onde agora, Ayrton? Cabo Frio? Tô em Cabo Frio. Então, ele está em Cabo Frio, vai falar sobre circuito eco-rural do Silva Jardim e eu aqui estou em Nova Friburgo. Mas antes, como o Gilvan já comentou aqui, que aqui em Friburgo, aí eu acho que depois o Ayrton vai falar um pouquinho sobre o circuito Ponte Branca, mas olha que loucura, antes de eu conhecer o Ayrton, por conta do circuito Ponte Branca, eu conheci os pais do Ayrton que compraram um apartamento, eles estavam vindo para Friburgo para criar cabra, não foi? Cara, Isso mesmo. muito legal, assim. Então, isso tem muito tempo. Meu filho era pequenininho, tem mais ou menos quase uns 30 anos isso. Nossa. Não, tem mais de 3 anos. Eu só me tenho Ah, mais de 3. sim, é. É verdade, é verdade. Isso aqui é pintura, tá, gente? Isso é pintura. Então é o seguinte, a gente vai falar aqui sobre o circuito eco-rural de Silva Jardim. O Ayrton não é violento, ele é diretor da Fazenda dos Cordeiros, que fica lá em Silva Jardim, que é o município do estado do Rio de Janeiro, e ele também é engenheiro, e aí ele tem mil e uma facetas, assim, ele faz muita coisa, mas a onda dele, assim, a praia dele, onde ele gosta mesmo e tal, é essa questão da área rural, né? E aí vem essa minha primeira pergunta, Ayrton, é assim, como que você se identifica ou se identificou com essa área rural? Foi por conta dos seus pais? Isso vem uma coisa bem antiga, assim? Não, começou bem antigamente mesmo, né? É, eu tive uma oportunidade quando eu não tinha nem 18 anos de idade. Meu pai tinha uma casa em Muriqui junto com os irmãos, que era da minha avó. Aí ele desistiu de ir para lá, não gostava mais de lá, que minha avó morreu, ele não queria mais ir. E um dia eu cheguei em casa e ele estava vendendo a parte dele para o meu tio Viana.
tio do coração. Eu falei, como assim? Eu cheguei em casa e falei, como assim? Sem me falar nada? Eu vou lá, o senhor não vai, mas eu vou. Aí meu tio falou assim, não seja por isso, toma a chave, você continua indo do jeito sempre que você quiser. Eu fui e peguei a chave. Aí meu pai falou assim, não seja por isso, toma o dinheiro, você faz o que você quiser. Eu fui e peguei o dinheiro. E aí eu descobri que com isso, com esse dinheiro, dava para comprar uma propriedade. Quanto mais longe eu ia do Rio de Janeiro, maior era a propriedade. Aí eu comprei minha propriedade em Papucaia, Cachoeira de Macacu, terra lá do Roci, da Sandra Seara, de grandes amigos. Aí depois minha formação, você falou, eu sou engenheiro, aí tive a boa sorte de ir trabalhar na Inglaterra, fui trabalhar na Inglaterra. Quando eu fui trabalhar na Inglaterra, eu já tinha essa perninha no meio rural, né? E aí, quando eu voltei, eu já não quis morar mais numa cidade grande, já escolhi Nova Friburgo, porque Nova Friburgo era uma cidade que tinha um parque industrial e tinha a capacidade de que, se minha vida no campo não der certo, eu conseguiria sobreviver lá como engenheiro. E aí fui para Nova Friburgo, comecei a criar cabra. Nisso, meus pais foram atrás de mim, né? Filho único, papai e mamãe vai atrás da gente. Então foi ao contrário. Quando eu comprei o primeiro sítio, meu pai falou assim, isso é uma loucura, você não tem mais o que fazer, vai fazer isso. Aí depois ele foi parceiro, virou companheiro da gente. Aí eu fui para Nova Friburgo, aí comecei essa história de... Cheguei lá em Nova Friburgo, não conhecia nada, não conhecia ninguém, cheguei com um bando de cabra que eu trouxe da Inglaterra, e fui batendo de porta em porta para saber o que ia acontecer. Dei a boa sorte. Quando eu voltei da Inglaterra, eu tive muitas boas sortes. Primeiro, tinha um programa de governo do Estado que chamava Prodecapre, com o Brizola no governo. Estava estimulando as favelas do Rio de Janeiro a terem cabras. E para ter cabra na favela do Rio de Janeiro, porque a cabra dava leite, comia capim do morro e tal, ele precisava fomentar a atividade na agricultura no interior do Estado. Então, tinha um programa chamado Prodecapre, e tinha a queijaria escola sendo inaugurada. Então, tinha assim, uma motivação a nível de Estado para a produção das cabras e, no município, uma queijaria que precisava de leite. E aí, nessa hora, eu me aproximei de governo, me aproximei das políticas públicas de Silva Jardim, onde eu estou hoje, de Nova Friburgo. E aí tive outras posições, né, de conhecer Fernando de Barros, virei diretor de associação comercial, conheci Heródoto, que era um prefeito, depois meti política, fui trabalhar com saudade, virei secretário de turismo, e aí fiquei nessa linha do turismo e não precisei mais trabalhar como engenheiro e estou bem. E aí, há uns 20 anos atrás, eu descobri Silva Jardim e vim morar em Silva Jardim, onde eu moro até hoje, onde eu toco lá a Fazenda dos Cordeiros. Na época, na parceria com a Ana Beatriz, que não está mais aqui entre a gente hoje, infelizmente, mas era parceira grande dessa mudança, e fui tocando a vida, fui fazendo o que eu podia fazer. Aí eu vou falar mais do circuito daqui a pouco. Você que manda aí. Sim, porque eu vou ficando curiosa. Eu tenho uma pautinha aqui para eu não me perder, porque eu sou muito curiosa. E como é que você vê, assim, essa questão do circuito eco-rural, né? Que aí você começou a trabalhar com turismo e aí a formatar esses circuitos, né? Aqui em Friburgo. Como é esse parâmetro, assim, do que era há 20 anos atrás e hoje? Essa importância de um circuito eco-rural na pegada do turismo. Como é que você avalia isso agora? Vou fazer um histórico rapidinho. Se você deixar, eu falo de vez uma hora, eu falo duas, né? Tem que me controlar mesmo. O histórico era o seguinte, eu imagino um engenheiro recém-chegado, cheio de cabras, cheio de interesse de produzir as coisas, e eu queria fazer produção em escala, trabalhar qualidade, quantidade, e conseguir uma parceria. Nova Friburgo, com influência muito grande dos suíços, eu querendo uma parceria com os franceses, que eu tinha os amigos franceses, eles sempre falam, não, lá tem os suíços. Eu falei, não, mas lá os suíços cuidam da queijaria, a gente precisa cuidar das cabras, e não adiantava que ele não ajudava nesse negócio das cabras, e um dia um diretor falou assim, não, você não quer fazer uma coisa de turismo rural? Eu quero. Aí fui para a Alsácia, junto com muitos parceiros aí de Nova Friburgo, Luiz Moraes, por exemplo, foi um dos que foram com a gente nessa época. E aí comecei a entender como é que era importante a diversidade, como é que era importante o coletivo, como é que era importante a questão da gestão das atividades, que sozinho, uma andorinha só não faz verão, que a gente precisava trabalhar o coletivo. O grande aprendizado, desde aquela época, desde
quase 40 anos atrás, né, Che? O grande aprendizado é a educação do trabalhar o coletivo, de envolver as pessoas, de motivar as pessoas, de fazerem elas trabalhar cada um no seu quadrado, mas todo mundo com um foco só, que é o desenvolvimento sustentável daquelas atividades que cada um exerce. Então, no início, eu reclamava que eu tinha um vizinho que criava truta, um vizinho que produzia bromélia, um que fazia agricultura orgânica. Eu falava assim, pô, é bom que todo mundo faça cabra, que a gente ganha volume, ganha... E aí, com essa visão do turismo que eles chamam na França, turismo responsável, criou-se essa coisa de que essa diversidade era importante. E andar a pé também era importante. Eu reclamava que a gente estava 10 quilômetros, antes do circuito Ponte Branca estava 10 quilômetros, naquela época não tinha calçamento, não tinha estrada, não tinha nada, era muito longe para chegar. Quando eu começava a reclamar isso com as parcerias francesas, né, que era o IRCO, ele falou, não, vamos botar o pessoal para andar a pé. Eu falei, ninguém gosta de andar a pé, você está maluco, o Brasil é preguiçoso. Ele falou, não. Aí um dos diretores, Martin Red, ele falou, como não? Eu vim do Rio de Janeiro, tinha um monte de gente andando a pé. Eu falei, andando a pé na praia? Ele falou, não foi na praia. Eu falei, não foi na praia? Onde você viu gente andando a pé? Ele falou, num shopping center. Aí eu falei, mas no shopping center tem coisa para se ver. Ele falou, você está dizendo que no meio rural não tem coisa para se ver? É isso que você está falando para mim? Eu falei, não, tem sim, tem muita coisa para ver. Aí nisso veio a segunda parceria que ajudou a aglomerar as pessoas, né? Essa coisa que eu denomino circuito, na verdade é uma organização social, mas é uma organização social informal, não é uma organização social que precisa ter um CNPJ, que tem uma hierarquia, que um manda, que o outro obedece, e que tem uma diretoria que trabalha muito, um monte de gente que não faz. Não é isso o sentido do circuito. O circuito é um processo de motivação das pessoas trabalharem juntas, cada um fazendo o que acha que é importante fazer, com um objetivo assim, de longo prazo, do desenvolvimento do seu negócio, do negócio coletivo. Esse é o grande desafio hoje em Silva Jardim. Silva Jardim não é um destino turístico igual Nova Friburgo é, mas na época aí era muito parecido. Você falou, o que mudou? Na época era muito parecido, porque o destino cidade era muito consolidado. As pessoas iam para a cidade de Nova Friburgo, ninguém ia para o interior, ninguém ia fazer turismo rural em Nova Friburgo. Então, a gente começou a mobilizar isso. Eu me lembro que, na época, o Peter Bush foi um hotel de nome famoso, e nas reuniões ele foi um cara que abriu muitas portas, que ele começou, e era um hotel do all inclusive, o cara entra lá para ficar lá o dia inteiro, né, para sair de uma briga da sociedade, do comércio, e Nova Friburgo com esse tipo de hotel. E ele foi o cara que começou a levar os turistas dele para ir lá em casa, degustar queijo, conhecer as cabras, fazer atividade de turismo rural. E isso era importante, que as pessoas começaram a ver que o meio rural de Nova Friburgo tinha um potencial muito grande para atividade de turismo e, de repente, nós viramos a cereja do bolo. A gente ganhou um monte de matéria, um monte de reportagem, um monte de notícias falando dessa coisa simples que a gente fazia, que era a vida no campo, como ela é, só recebendo pessoas do jeito que a gente gosta, do jeito que a gente acredita, do jeito que a gente entende que é fazer a atividade no campo ser gostosa, ser prazerosa para todo mundo. Anda Brasil, que está aqui, né? Eu não sei quem é que está administrando, mas enfim, Anda Brasil está aqui e colocou, é muito melhor que shopping. Gente, é o shopping orgânico, né? Andar fazer esse circuito a pé, isso é orgânico e não é diferente do shopping, que é uma coisa imposta praticamente, né? A Maria Prado está falando que está travado. Não está travado para mim. Eu estou conseguindo escutar bem o Ayrton. Estou vendo o Ayrton dessa vez, meu convidado. Talvez possa ser a sua internet, Maria, mas ela volta. Calma que daqui a pouco ela volta. Estou vendo que Regina... Fica gravado, se Deus quiser. Eu nunca perdi nenhuma live, não, né? Mas, enfim, nem quero perder. Regininha Lobianco também por aqui. Tem um pessoal aqui de Friburgo. Lembra de Regininha Lobianco, Ayrton? Minha fotógrafa preferida. Ela me abandonou. Ela tem que ir para cima abandonou das fotos maravilhosas aqui comigo. Isso aí, Regina. E pode levar a Sheila de assistente de câmera que eu vou junto.
Mas a pergunta que eu tinha te feito, legal, você falou essa coisa, né, de como os circuitos surgiram e tal, mas naquela época, você acha que tinha mais um entendimento desses proprietários que tinham seus negócios, entender o que era um circuito, ou hoje isso está mais fácil? A dificuldade é a mesma. Há pouco tempo atrás, Valéria Lima, que é uma amiga, parceira da Turis Rio, que está nesse processo de desenvolvimento da atividade de turismo no Estado como todo há muitos anos, há tantos anos quanto a gente, né? E ela me chamou para fazer um trabalho de pesquisa junto com o pessoal de um projeto da FAPERJ, e eu falei para ela, Valéria, cara, eu estou há 20 anos falando essas mesmas coisas, dá uma sensação de impotência, dá uma sensação de que não funciona. Ela falou, não, aí, as coisas que a gente fala são as coisas certas, são as verdadeiras. As pessoas é que demoram a se perceber daquilo. Tudo que está se falando hoje é a mesma coisa que a gente falava 20 anos atrás. Nós não falávamos coisas erradas, nós falávamos coisas certas. Mas leva um tempo para as pessoas a perceberem a importância do que a gente fala. Aí ela me convenceu a continuar trabalhando com isso, a continuar a trabalhar com ela, na equipe dela, fazer esse trabalho junto lá com a FAPERJ. Eu acho isso mesmo, entendeu? Eu acho que assim, as pessoas levam um tempo para perceber da importância disso, porque a atividade, o capital é muito forte, é muito grandiosa, é muito fácil você ser seduzido pelo turismo de massa, pelo turismo de grandes movimentos, o turismo de muita gente, quando, na verdade, você tem que estar procurando o turismo qualificado, o turismo que te traz prazer, que te traz experiências mais do que qualquer outra coisa. E aí o meio rural é o melhor caminho para isso. Eu sempre, desde antigamente, o Álvaro da Gamela, né, que é o cara da Hotel da Gamela, que agora está com os filhos, eu falava, Álvaro, você começou uma atividade para fazer turismo para complementar a renda. Hoje a sua vaca é de mentirinha, a sua horta é de mentirinha, tudo é de mentirinha. E isso resolve. Ele falou, mas meu bolso, o dinheiro está no meu bolso, é de verdade, está cheio de dinheiro no meu bolso. E é verdade isso. Então, a gente que briga com as coisas do ideal, do conceito, da qualidade de vida, né? A gente briga com isso. Então, hoje está mais fácil do que estava antigamente? Não, está igual. A dificuldade é igual. Quando eu venho para Silva Jardim, que eu falo com os parceiros, a minha experiência é minha, não é dos parceiros. Cada um tem a sua experiência, né? Eu digo, não tem duas fogueiras iguais. Eu adoro fogueira, fazer fogueira, festa junina, mas eu faço fogueira até quando não tem festa junina. E aí eu tenho um sobrinho, quando eu fiz uma fogueira, estava só eu e ele ficamos quietos assim o tempo todo. Passou uns 15 dias, eu fiz uma outra fogueira, Dona Berli, que é a minha sogra querida, estava junto e começou a tocar acordeão e falou, não, vó, vamos ficar quietos, vamos ficar quietos. E aí ele ficou, depois eu falei assim, ô Lucas, cada fogueira é uma fogueira, cada dia é um dia, cada experiência é uma experiência. Então, fazer um circuito hoje, estimular as pessoas a trabalharem coletivamente, é a mesma dificuldade que há 20 anos atrás. As primeiras pessoas não têm a mesma experiência que a gente tem, não têm o mesmo conhecimento que a gente tem. O mercado ainda é tão difícil, tá? É uma coisa tão fechada quanto o de antigamente, né? Eu tenho um outro amigo, que é o Savinho, que é o Sávio Neves, do Trem Corcovado, que eu mexi com ele, falei, pô, tu vai fazer negócio de dinossauro lá em Miguel Pereira, porra, com o Mico-Leão Dourado em Silva Jardim, o que você não veio fazer? Mico-Leão Dourado em Silva Jardim? Mas porque ele tem a visão do capital, ele tem a visão da escala, do volume. E se ele propusesse para mim, na minha propriedade, de fazer um parque do dinossauro, um parque do mico-leão, naqueles moldes que tem lá, eu ia falar, não, eu não quero nem 100 pessoas todo dia na minha casa, quanto mais 1,5 milhão, entendeu? Eu não quero isso. Eu não quero essa visão do business. Agora, Ayrton, por conta da pandemia, eu acho que as pessoas se interessaram mais pelas áreas rurais, não é não? Eu acho que depois dessa história da pandemia, muita gente resolveu ter uma terrinha, eu quero ir para a área rural, resolveu plantar temperinhos em casa. Não rolou isso, não? Você não percebeu isso, não? Ou você estava meio off, assim? Vou te falar um negócio assim, só. Eu fui para Nova Friburgo a primeira vez em 86. Em 86, tinha uma pesquisadora andando por Nova Friburgo, e a
Yara Cargol Vargas fez um trabalho enorme sobre o neo-rural. Em 86, já tinha um estudo que provava essa tendência das pessoas voltarem para o meio rural. Eu sou um neo-rural, eu sou uma pessoa que saí da cidade e fui morar no campo. Então, isso é uma tendência, mas isso não é uma realidade de uma política pública. Então, depois, pós-pandemia, as pessoas passaram a perceber que no meio rural tem mais qualidade de vida. Tem estudos recentes que provam que as cidades estão esvaziando. Eu duvido disso, porque todas as políticas públicas é para que as cidades cresçam e desenvolvam mais. É mais fácil. Ó. Silva Jardim tem 1.000 quilômetros de estradas vicinais. Pô, 1.000 quilômetros e tem 1/10 da população de Copacabana. Em Copacabana deve ter 50 ou 100 quilômetros só, entendeu? Então, lá a água é mais fácil, a escola é mais fácil, o sistema de saúde é mais fácil, tudo é mais fácil quando concentra. Quando dispersa, é tudo mais difícil. Então, mesmo com essa tendência pós-pandemia de querer mais experiências, de se aperceber que a qualidade de vida está ligada mais às coisas essenciais da vida, mesmo com esse movimento, isso ainda é bem pequenininho e incipiente. Eu posso fazer o gancho, por que fazer o circuito eco-rural de Silva Jardim nesse momento? Exatamente por isso. Eu lá na fazenda, a gente trabalha com a atividade de turismo rural, a gente recebe bastante pessoas, mas se todos os proprietários rurais de Silva Jardim resolvessem fazer turismo rural, não ia ter espaço, não ia ter gente para receber esse pessoal todo, entendeu? Tem o Parque do Mico-Leão Dourado, que é um fenômeno maravilhoso, que todo mundo na cidade briga para que dê certo, para que fomente. Mas tem gente que passa lá e fala, mas não tem um placão grandão dizendo, pare aqui. Não, porque não é para ser turismo de massa, não é para qualquer um que passa na BR, para lá e vai ver. Não é isso, é um programa, é um projeto de coisas mais específicas, mais elaboradas, mas com um feeling melhor. A pessoa que chega na minha casa, o pessoal fala assim, o que tem para fazer na fazenda? Eu falei, muita coisa, inclusive nada. Tem que fazer nada, tem que desacelerar. Ela tá chegando lá, mas não tem internet na sua casa. Eu falei, tem, lá em cima tem, e diga, banana e internet free, tá lá, de graça. Agora, lá embaixo, não, lá embaixo tem que praticar, conversar com as pessoas. A gente tem um centro de convivência lá, onde as pessoas almoçam, é uma mesa só grande, igual mesa de fazenda, uma mesa só grandona, todo mundo senta em volta da mesa, porque senão uma família faz uma mesinha aqui, outra família faz um grupinho lá, outra família vai lá, e perdeu a experiência rural de estar conversando, de estar interagindo, entendeu? Então, essa é a grande conexão humana, né? Essa conexão humana, né? Então, lá, o que é o circuito? Já pegando o link assim para falar um pouquinho do que é a ideia de fazer o circuito eco-rural de Silva Jardim? É pegar as pessoas que têm vontade de ver um Silva Jardim desenvolvido melhor e que querem trabalhar com o turismo para fazer de forma integrada. Eu tenho lá uns jovens de Silva Jardim, que são os Silva Jardineiros, que tem um programa de bike tour. Mas eles vão andar onde? Eles podem ir lá na Fazenda Prisma, do Jumar. O Jumar tem cavalo. Então, de repente, lá no Jumar é melhor fazer o turismo equestre e a bicicleta ficar com a Mudar, que é uma outra propriedade ali do lado, do Sartori. Mas tem a Cissa, que está mais à frente, em Gaviões, e ela tem o quê? Ela tem muita mata, muita natureza, 3 ou 4 RPPNs, então dela é observação de pássaros. Mas ela não quer fazer almoço, não faz mal, almoça aqui em casa, eu quero fazer o almoço. Mas não tem hospedagem, a hospedagem vai ser na Tatiana. Então, fazer Uma pergunta, vocês montam esse circuito para a pessoa, dependendo da característica, ou quando ela chega, ela meio que vai definindo essas opções? Como é que isso funciona? Tipo, eu cheguei em Silva Jardim, e aí eu ouvi falar, tem um circuito eco-rural. Eu procuro primeiro quem? Bato na primeira propriedade, e aí como é que é isso? Ô Sheila, eu digo assim, não tem resposta fácil para pergunta difícil, né? Você não existe. Essa é uma das necessidades de formatar o circuito, entendeu? Hoje tem assim, ações pontuais. Eu faço uma ação pontual,
o Renascer, da Tatiana, tem uma ação pontual, o Mico Leão tem uma ação maior, atrai muito mais gente, tem muito mais visibilidade. E aí hoje a gente está fazendo parcerias, inclusive com a rede, aí, na rede com a Sheila, para ajudar nessa promoção, nessa divulgação. A gente está com a Logomotiva do Lau, que é um outro amigo, tentando fazer uma plataforma onde todas as ações de Silva Jardim estejam junto, para que os algoritmos trabalhem melhor aquela função. Tem muitas atividades. Quem faz isso? O Vaguinho, que é um menino local, ele tem uma agência receptiva que chama Aventureiros de Silva Jardim, de fazer o turismo receptivo. Tem, mas você pergunta, está todo mundo já fluindo para lá? Todo mundo já migra para lá? Não migra. Não. Tem a Gibusa, que é um brechó, que é um brechó no meio do caminho, que é todo mundo que vai para Pirineus ou que vai para Gaviões, passa ali na porta dela, e ela já falou assim, eu posso ser um centro de informações turísticas? Eu falei, pode, deve, porque você já presta informações, entendeu? Então, isso são experiências que você lembra bem, nós vivemos isso em Nova Friburgo. Sim. Teve uma época que a gente, Ponte Branca, o Circuito Ponte Branca, um pequeno aglomerado de pessoas, nós tivemos que montar o nosso centro de informações turísticas na cidade, porque o centro de informação da prefeitura não prestava informação do que tinha no meio rural. E teve um momento que nós estávamos prestando mais informações do que o próprio centro de turismo. Então, essas coisas são orgânicas, elas vão acontecendo, é preciso que a gente se predisponha a participar dos processos coletivos. Posso fazer um outro parênteses, começar um outro assunto? Em Silva Jardim tem uma outra... Em Silva Jardim tem uma outra coisa muito legal, que é o movimento Silva Jardim Sustentável. Uma coisa fantástica, que são a cidade inteira, cada um cuidando da sua vida, não tem uma estrutura hierárquica nisso, cada um cuidando da sua vida, mas todo mundo visando as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da ONU para 2030. Então, há 5 anos atrás, começamos isso com a parceria da Lucila, que é uma menina que é cátedra da Unesco, e com contribuição de Universidade de Breda, na Holanda, com a Universidade de Miami, Miami University dos Estados Unidos, um monte de gente ajudando a gente a conseguir estar em 2030 melhor do que estava em 2014 ou 20, sei lá, entendeu? Então, e cada um faz está cuidando da sua vida, não tem ninguém em cima dando ordem, olha o lixo aí reciclado, olha aí, vamos cuidar, vamos reflorestar, não tem ninguém dando ordem. Mas todo mundo sabe que tem os objetivos que devem ser cumpridos, todo mundo já sabe o que são eles. Eu mesmo não sou capaz de dizer todos, mas eu sei que eles existem e fico acompanhando. As pessoas que estão envolvidas comigo sabem disso, a cidade sabe disso. É um processo muito... Tem um coletivo onde as pessoas botam informações ali, participam e trabalham, trocam informações. Uma coisa muito difícil numa cidade pequenininha é como a informação circula mais numa rede de relacionamento direto das pessoas se comunicarem diretamente um com os outros do que não tem na rede com Sheila em Silva Jardim, não tem um jornal em Silva Jardim, não tem uma rádio comunidade, não tem uma voz da cena, não tem meu Deus! E nós em Nova Friburgo, nós tínhamos tudo isso e mesmo assim era muito difícil. Muita gente me pergunta... Até porque, Ayrton, não era o circuito, circuito eco-rural de Nova Friburgo. Eram vários circuitos turísticos, porque foi uma época tão bacana que tinha aquele mais com a pegada do artesanato, aquele com a pegada, né, da gastronomia, o outro só de patrimônios históricos. Então, assim, também foi... Eu acho que aquela época foi muito bacana, mas foi muita audácia também. Porque a gente sabia que quando trocasse de governo, os empresários, porque isso que acontece, os empresários, eles têm que estar muito afim de fazer, não depender só de política pública. Estou falando besteira? Eu acho que tem que ter... Eu aprendi muito com o Sebrae também, gente. Né? Então, eu acho que assim, a política pública... Só fazer um comentário aqui, que o Gilvan Costa estava lembrando do André Guedes,
que o André agora... André, que era da queijaria, ele também está em alguma coisa aí no meio rural, né? Tá... O Gilvan Produzindo colocou aqui, uva. né, Gilvan? O André está produzindo uva, fazendo vinho. Produzindo uva, fazendo vinho. André está bem. Onde que ele Tá está? Onde que em ele está? conquista. Em conquista. Em conquista. Aqui Aí alguém pertinho de colocou o você. André Ricarte. Em Conquista, vou procurar saber. Pelo Caminho Turismo, está falando aqui, o André Ricarte ainda faz alguns desses circuitos com a cara e a coragem. Faz, eu não sei quem é Pé no Caminho, se quiser escrever aqui. Faz, mas não é aquele tipo de circuito que a gente está falando aqui. É uma outra pegada. E eu posso falar porque eu sou apaixonada por circuito, nessa pegada aí do Ayrton de Silva Jardim. Isso me move. Gente, eu acho assim incrível. E como que as pessoas... Por isso eu estava falando aqui um pouquinho. Sandra Seara! Oi, Sandra! Que delícia! Então, Sandra, acontece essa... Eu acompanho, né, o André ai meu Deus, ela colocou aqui, eu esqueci o sobrenome dele, Ricarte. Eu acompanho o André, mas ele faz assim, a gente vai fazendo um circuito tal, mas as pessoas ali que fazem parte daquela localidade, elas não têm essa consciência que a gente está falando, que é importante, que a Ayrton está dando uma aula aqui pra gente, entendeu? Então, assim, dá para chegar lá, né? A gente se perdeu aqui na uva, vamos voltar. Só falando assim, política pública, né? Eu fui gestor público um monte de vezes já, você sabe disso. E eu sempre falo assim, quando a política não atrapalha, já ajuda bastante, né? E aí tem que ficar atenado para que ela não atrapalhe. E a gente procura fazer as coisas de forma independente para não ficar atrelado ao governo. Não que a gente não precise, não que a gente não tenha que ter compromissos, não que a gente não tenha responsabilidade, nada disso. Tudo isso junto e conecta, tudo junto e misturado, né? Mas a gente tem que ter independência. Tem uma coisa assim, que a gente discutiu muito, eu também já trabalhei com o Sebrae, já fui professor do Sebrae, que era assim, que hora que um circuito tem maturidade que a gente não precisa mais apoiar? Quando que eles vão poder andar sozinhos? Eu falo, tu tem essa resposta para o teu filho? É uma idade que define isso? Não é. É a maturidade. Cada um vai ter um momento diferente. Uns vão ficar mais maduros mais cedo, outros vão ficar mais tarde. E aí, porque não tem uma determinada tempo cronológico, aquela maturidade não chegou, você bota o filho na rua e deixa ele ficar sozinho, morrer lá ao relento? Não, tem que continuar ajudando. E aí tem as coisas da política, mudou a política, você falou, fomos muito audacioso, fizemos lá um monte de circuito, todos os lugares se organizaram, deu uma visibilidade enorme para a gente, deu credibilidade. Juntamos todos os empresários, todo mundo tinha um foco, o turismo era realmente o norte da cidade, onde de nós, né? E aí mudou política, mudou governo, essas coisas foram ficando esvaziadas, as pessoas foram ficando desestimuladas, porque às vezes não é nem o dinheiro, é o estímulo. É falar, e aí, você vai? Se você vai no Ponte Branca, a placa de sinalização que tem no Ponte Branca é a placa que tem 30 anos, que nós pequenos proprietários rurais do Silvio, fizemos. Não tem placa, entendeu? Então isso desestimula. Agora você vai no Telefri, que tinha empresários mais conscientes, pessoas melhores articuladas, o Telefri está lá até hoje. E às vezes eu ouço absurdo da academia lá, falando, no Telefri, o problema do Telefri é que fica tentando juntar a comunidade com o empresário, isso não dá certo. Eu falei, porra, é isso aí que dá certo. Esse é o nosso desafio, esse é o trabalho. Se não for assim, não tem sentido. Lá nesse circuito nosso, que a gente está começando agora aqui em Silva Jardim, é isso. Então, tem lá, quando eu peço colaboração para a gente formatar esses produtos, para ter um direcionamento, para a gente ter um portal, eu falo assim, os Silva Jardineiros, as geladeiras culturais, a Jerusa, os aventureiros, vão ser subsidiados, porque eles são apoio para a gente precisa dessas pessoas para darem suporte às nossas atividades, porque eu tenho uma fazenda que eu tenho que tomar conta da fazenda, eu não vou ter tempo de estar cuidando de... Aquilo que você perguntou lá no início, se tem um grupo, tem uma pessoa chegando nesse jardim, o que ela faz? Quem cuida dele? Quem que orienta?
quem conhece essa pessoa melhor para saber se é um cliente da Fazenda dos Cordeiros, se é uma cliente da Tatiana, do Gilmar, da Lourdes, da Cissa, quem? Alguém tem que fazer esse trabalho. Esse trabalho lá em Silva Jardim está sendo feito de forma muito brilhante pelos Silva Jardineiros, que é um grupo de jovens, que é um coletivo, que eu não sei nem como é que eles se resolvem financeiramente, mas eles trabalham de forma bem organizada, sincronizada. Eles já acabaram de entrar aqui, Silva Jardineiros. Ah, eu quero seguir esse pessoal, gente. Já me empolguei aqui. Você vai gostar. Eles estão cheios de desafios. Eles agora estão fazendo um vídeo para falar deles, o que são eles, como é que eles são eles, e falar da cidade. Eles são muito legais. E são os jovens, né? O ótimo é que eles são jovens e eles falam assim, agora a gente tem que achar os jovens para continuar o trabalho deles, né? Como se eles não fossem... Nossa... É aí que eu sou metida, porque assim, né, eu tô com quase 60, mas eu adoro os jovens. Tem coisa melhor do que jovem, que tem toda essa pegada, essa força de querer fazer e colocar a mão na massa. É isso, cara. Nossa, vou seguir vocês. Já tô aqui doida para saber como é que tá sendo esse trabalho. Eu tô até abrindo aqui, Ayrton, eu tô vendo que no site da Fazenda dos Cordeiros tem uma página que é falando do Circuito Eco-Rural de Silva Jardim e já tem algumas coisas ali, né? Lá no blog, lá a gente faz, no site da Fazenda tem uns blogs que vira e mexe eu escrevo alguma coisa sobre isso, sobre o papel, sobre a organização social, sobre como que as coisas vão acontecer, sobre o que é turismo responsável, como se atinge isso, como é que trabalha esses conceitos. É como se estivesse assim, falando para as pessoas lá, de novo, Silva Jardim não é um destino turístico. Se auto-intitulou capital do ecoturismo. Acho ótimo, acho ótimo. Ninguém, é igual o Madalena lá com o Mário Vaí, o terceiro melhor clima do mundo. Eu falei, Mário, falou, ninguém reclama. Se fosse o primeiro e o segundo, ia dar briga. O terceiro, ninguém reclama. Tem vários terceiros aí pelo mundo. Então, é ótimo que a gente tenha esse título, mas a gente precisa trabalhar para que essas coisas sejam uma realidade, sejam uma verdade. Né? E as pessoas estão nesse sentido, assim, estão nessa pegada. Agora, nós mesmos, nós precisamos saber o que eu sei o que eu quero. Eu tenho lá um público que eu quero receber a universidade. A universidade é uma integração muito legal. São pessoas que que não vai reclamar da roupa de cama, que não vai reclamar da água gelada, que vai estar contribuindo, que vai para a rua, vai fazer entrevista com as pessoas do local, da comunidade, que vai dar uma contribuição de cabeça, de ideias, de propostas para a sociedade que está lá organizada, que a gente vai aceitar se a gente quiser, mas vai ouvir se a gente quiser, mas eu digo, vou ter um monte de gente que é estudante, pensando sobre soluções boas para o Silva Jardim, e melhor do que isso tudo, conhecendo o Silva Jardim, que pouca gente conhece. Tem um amigo, que é o Paulo Tapinoan, que ele tem uma pousada, que ele diz que vira e mexe, ele está lá meia-noite, 11 horas da noite, esperando o pessoal chegar na sexta-feira, e que talvez alguém liga só, já passamos de Nova Friburgo, estamos quase chegando. Ele falou, não, vocês estão errados, vocês estão indo para Bom Jardim, é Silva Jardim. Eu falei, não, a gente vai voltar. Ele falou, não volta não, fica por aí mesmo. Porque vocês erraram muito, porque a cidade não é conhecida, né? A gente faz graça disso, mas isso é uma verdade. Então, a gente precisa ser conhecido. E nós precisamos saber o que são esses potenciais. Eu tenho fazendeiros proprietários do lado que fazer o bird watching, que ele fala assim, mas bird watching é um tipo de caça, o cara também vai lá caçar o passarinho para tirar foto, né? Eu falei, é verdade, é um tipo de caça. Ele falou, caçador na minha casa eu não quero, não. Mas é só um birdwatching, mas ele quer ter atividade de turismo. Ele entende que o turismo traz qualidade de vida para ele, para as pessoas que moram no entorno. Então, essa coisa ainda é uma coisa bem... Está começando, está sendo fortalecida no município. Esse é o grande desafio de formatar um circuito de eco-rural em qualquer lugar. Você perguntou lá no início, hoje é diferente do que era, tinha mais fácil? Não, é o mesmo desafio, que as pessoas estão novas no processo. A gente não está falando com pessoas que já são lideranças, né? E se você pegar os exemplos, se você for em Nova Friburgo,
E para tentar resgatar os circuitos que já existiram, é começar do zero, é começar de novo. Os atores já são outros. São outras, as pessoas morreram, as pessoas mudaram, as pessoas descasaram, outros casaram, outros atores, outros produtos, outras realidades, né? Outras coisas. Então, turismo é uma atividade dinâmica que é feito com pessoas. Eu brigo muito com, por exemplo, com fotografia, né? Fotografia da cidade, só sempre sem gente. Eu falo, gente, é turismo, tem que ter gente. A paisagem é linda, mas com gente fica mais bonito. A gente faz atividade com turismo, então tem que ter pessoas. Eu me lembro uma vez com o Jorge Ronald, um excelente fotógrafo, do mesmo time da Lobião, lá em Rio das Ostras, e que ele foi para uma exposição numa dessas feiras nacionais de turismo e levou fotos de Rio das Ostras. Eu peguei ele, levei ele na tenda do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tinha foto das pessoas trabalhando, gente simples, as comunidades ribeirinhas, os indígenas, quilombolas, gente trabalhando. Como o artesanato não era uma riqueza, como a paisagem não era um movimento, eram as pessoas que estavam retratadas. Eu falei para o Jorge, ó, essa aqui é a diferença, isso aqui é o ponto forte. São as pessoas que vivem no lugar. Ele falou, pô, tu mexeu com a minha cabeça. Ele voltou e ele fez o melhor trabalho, o melhor documentário que tem sobre Rio das Ostras. Foi isso, que ele teve a sensibilidade de perceber que botar pessoas no cenário onde as pessoas estão fazendo turismo é a melhor coisa que pode ter. Então, o turismo é feito com gente. Isso é uma dificuldade, não é fácil, entendeu? Então, tem que lidar com as pessoas. A gente está num lugar que não tem qualificação. Fala, não podemos reclamar de mão de obra. Mão de obra é a solução. Eu acabei de falar, tem uns jovens lá, há 2, 3 anos atrás, eles nem sabiam o que era atividade de turismo. Hoje dá oportunidade. Hoje, quando tem um problema, eu fico esperando eles darem uma solução, porque são jovens, têm uma cabeça muito mais criativa, é muito mais fácil pensar fora do quadrado do que eu, que sou mais velho, mas não sou tão jovem. Então, essas oportunidades... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso, exatamente. Eles conseguem pensar, porque a gente já está tão assim, é como você falou, como você conversou com a Valéria, né? A gente já está tão cansado, porque já viu esse cenário, e eles vêm com uma solução assim, ó, é isso, não complica não, sabe? Tipo, faz direitinho, né? Que a coisa vai e a gente experimenta e quase sempre dá certo, ou então rola essa troca, né? De quem já tem uma certa experiência com aquele que está chegando, e isso é muito bacana. Eu estava até vendo aqui, assim, fala. Lá a gente trabalha com... Não, é que eu tô... Vai vendo aí, que eu vou dar um caso desse aí, da idade, né? A gente trabalha com trio pedagógico. A gente teve o Harrison Ford visitando a fazenda. O próprio Indiana Jones. Aí eu levo as crianças de 7 a 11 anos na frente da foto lá do Indiana Jones. Conhecem? Ninguém conhece. Aí eu olho para os professores. Os professores também não conhecem. Eu falo, porra, eu tenho que botar um Tamagotchi ali, tem que botar um personagem desses malucos, uns alienígenas desses japoneses, que aí as pessoas vão conhecer. Mudou. Lá a gente tem 4 árvores plantadas, que a gente chama dos 3 mosqueteiros, para fazer a brincadeira do D'Artagnan ser o quarto, né? Ninguém tem uma referência que não passou. Então, é uma oportunidade para os jovens, sim, os jovens conseguem ser criativos, os jovens conseguem transformar essas coisas do meio rural, porque está no meio rural, vou falar só de árvore, tem que ter a linguagem tem que estar adequada o tempo todo, tem que saber lidar com as formas e as pessoas, porque senão a gente não atinge os objetivos que a gente quer. Silva Jardineiros colocou aqui um Pokémon. Um Pokémon. É isso! As coisas estão muito diferentes nesse sentido, né? Até por conta da tecnologia, né, Ayrton? A velocidade da informação e todo mundo querendo, assim, tudo muito rápido, muito imediato, né? Peraí, alguém colocou alguma coisa aqui. Peraí, só um instantinho.
Coloca. Ah, foi Gilvan, coloca Loquemon. Tem que passar o filme e depois mostrar a foto. Alguém falou aqui. Mas, enfim, eu acho que a criatividade, né, ela é infinita. Dentro Você, daquele contexto, você vai viajando. Fala. a gente lá ainda tem uma outra grande, aqui, né? Aqui em Sua Jardim, lá na fazenda, a gente ainda tem uma grande dádiva, que a gente tem o mico-leão dourado, cara. O mico-leão dourado é um ícone, é um Sim, bichinho lindo, endêmico, só tem na nossa região. E aí nós, produtores rurais, os neo-rurais, valoriza aquilo, e se acha aquilo fantástico, adora, protege, quer. As pessoas da cidade não conhecem. E algumas pessoas que ainda conhecem mal, ainda têm uma relação ruim com as questões, com as políticas públicas ambientais, que ainda fala assim, está protegendo mais, o bico tem mais regalia do que a gente. Cara, isso é um absurdo. Então, o turismo também ajuda a aproximar as pessoas do meio ambiente, da natureza e das falsas ideias, né? Eu digo lá, o Aprendiz de Fazendeiro, que é o nosso projeto pedagógico, é falar para as pessoas que dá para ter uma propriedade agrícola, rural, que produz agroecológico, que faz agrofloresta e que preserva o meio ambiente, que foge daquele escopo tradicional. E aí eu vou fazendo o link lá do circuito, né? Então, hoje, o que a gente está lá? Por que hoje o circuito é importante? Porque a gente tem um entorno assim, ó, cheio de parceiros. Eu depois vou ler todos eles aqui, quando eu já citei na minha fala vários deles. E não é um grupo fechado, é um grupo aberto, é um grupo que as pessoas podem se chegar, podem se aglomerar, e que são pessoas que querem trabalhar com turismo, de alguma forma que nem necessariamente ainda sabem como, mas que a gente, andando junto, a gente vai descobrir junto esse lugar. O mais importante não é onde vai chegar, né? O mais importante é a caminhada. a caminhada. A gente nem falou da Anda Brasil, né? Como é que a Anda Não, Brasil veio depois a juntar essa coisa dos circuitos todos, com as caminhadas na natureza, com a formatação do circuito. Hoje, 500, a Aline é presidente da Anda Brasil agora, é a menina de Viamão, lá do lado de Porto Alegre, é a Aline, fantástica, assumiu com garra, e temos 500 circuitos de turismo, de caminhada no Brasil inteiro, uns igualzinho, uns ativos, outros não tão ativos, e que precisa dar, a história do filho, que quando é que está maduro, quando é que pode ganhar vida sozinha, né? E precisa estar sendo estimulada, ela voltou agora com bastante gás. Agora eu não sou mais nada da Anda Brasil, só colaborador. E isso é bom. Então, lá, essa coisa das caminhadas, dos circuitos, então, lá em Sua Jardim, essa turma toda que está lá ajudando a gente, ou que a gente está chamando, a gente tem programas, vai sair daqui, ó, desse seu programa aqui, e eu estou combinando com você aqui agora, ó, eu fiz essa live grande, enorme, que você vai depois editar, dividir, multiplicar, não sei o quê, mas a gente já de cara vai sair convidando todas as pessoas que vão fazer parte do circuito para fazer as suas pequenas livezinhas, falar 20 minutinhos, né? Isso a gente vai dar a chance de todo mundo falar. E isso é o primeiro momento que a gente tem de fazer as pessoas até pensarem o que eles querem. Eu tenho certeza quando eu falar assim, Tatiana, você vai falar na live lá, ela falou, mas eu vou falar o quê? A Sheila comanda. Tu fala o que você quiser falar. Eu quero saber o que tem lá na propriedade dela. Eu chego, tipo, eu lembro tanto da gente trabalhando, Ayrton, assim, e a minha filha agora está morando na Chapada Diamantina, né, lá no sul da Bahia. E Bicoara, o nome da cidade. É doula, instrutora de yoga, mas está lá. Eles estão meio que numa pegada de uma ecovila. E lá é assim, lembra muito aqui. Eles não têm essa noção de circuito, mas é uma rede orgânica, entendeu? Um tem óleo essencial, o outro tem o brechó, o outro tem a aula de yoga, então eles se encontram no hostel para fazer isso, e um convida o outro, e aí tem o meu genro, que é músico, e acaba rolando então a fogueira com a sanfona. E como é que ganha com isso, né? Porque aí você vê assim, mas a gente fala de turismo é uma atividade econômica, então assim,
é muito forte e sério quando a gente fala do turismo eco-rural, porque ele também tem que fomentar a economia, né? Então, assim, eu tenho a minha fazenda e aí eu tenho lá o meu hostel, vamos supor, mas o que eu posso oferecer a mais? E aí eu lembro disso, de você falar assim, pô, tem a minha vizinha ali que ela faz uns bordados lindos na toalha de prato, por que eu não coloco essa toalha para vender aqui? Né? Ou o cara que chegou com a mochila, passou com a mochila, falou, pô, eu tô a fim de comer alguma coisa e tal. Nossa, mas tem a minha vizinha ali que ela faz doce de banana, porque aqui tem muita banana. E a coisa vai funcionando organicamente, né? Isso é muito legal. Por que eu falei? Desse time, do timezinho que a gente está pensando em começar, tem lá um viveiro de mudas de Mata Atlântica. Mudar. Porra, qual é o desafio? Como é que vai levar turista para ver mudas? Tem lá um monte de coisa. Ele tem lago, ele tem jacaré, ele tem bichos, ele restaurou uma floresta, tem uma história para contar de vida, ele é legal. Do lado dele tem a Prisma Agropecuária, com dois filhos, um filho fazendo queijo, outro filho produzindo pitaia orgânica. Um gosta de cavalo, as netas já querem andar a cavalo. Tem um passeio a cavalo fantástico. Ele vai a cavalo dentro do Rio São João, anda dentro do rio a cavalo. Os turistas que fazem essa experiência ficam animadíssimos com essa experiência. Tem mais à frente a Cissa lá, que tem a reserva botânica que produz palmito, a pupunha aí, que tem as mulheres que trabalham a fibra da pupunha, fazendo luminária, fazendo coisas de artesanato, um coletivo de mulheres que fazem isso. Tem a Tatiana, que tem um sítio lindo, chalezinhos bonitinho, que tem um cuidado, que também tem uma pequena queijariazinha artesanal. Tem lá o brechó lá com as jerusas, tem os Silva Jardineiros, tem as geladeiras culturais, tem 4 geladeiras culturais. Geladeira Cultural é um programa só para falar delas, é fantástico. Dona Val tem uma pegada lá num lugar chamado Varginha, os Silva Jardineiro ali no Imbaú, lá na banda. Nós temos uma banda, não é só vocês que tem banda, não. Tem uma banda centenária, Honório Coelho, aqui, cheio de histórias. Tem lá na banda, lá em Lumiar, com a Luciane, tem outra geladeira. Geladeira Cultural é um programa bacana, que fazem parte da nossa. Tem o Ronaldo, que tem a mineira com linguiça ali, da estrada, porque é uma referência, as pessoas param. Mas não é rural, mas é uma referência. E cria porco. Né? Ele tem uma pequena propriedade rural. Tem a Ângela lá no Ipuca, mas a Ângela no Ipuca é na cidade, é urbana. Mas ela tem uma conexão com a gente, ela é a pessoa que fala, a cidade não tem uma de hospedagem bacana, ela é o ponto de apoio. E quando tem muita gente, não tem condição, é ela que pode. Tem uma cervejaria nova que está lá, o Salve Silva, que é uma coisa bacana. Tem outra cervejaria lá em Aldeia Velha. Tem o Vaguinho, que é um menino que está começando a organizar o turismo receptivo. Ele organiza passeios de bicicleta, ele organiza caminhada, ele organiza excursões a pé por ali. Então, essas pessoas todas estão entrando. Tem a Agrobal, que é uma associação de pequenos agricultores. Tem o a Selva Gringa, que tem, holandesa, que faz parte. A cerveja artesanal Salve Silva. Alguém falou, eu adoro cerveja artesanal, eu fico de olho aqui. Tem. Alguém colocou aqui, tem a cerveja artesanal Salve Silva. Fazenda dos Cordeiros está aqui colocando vários, assim. E aí, eu até comentei isso com a Ayrton Violento, gente. Eu falei assim, cadê o Instagram do circuito? Vamos criar isso. O Instagram. Vamos embora. Eu vou, até que fica o convite aí para vocês. Aqui. Movimento aí os Silva Jardineiros para eles alimentarem isso. Porque eu vou dar essa sugestão. Aqui, né, quem está me assistindo, por Sheila, né, da rede com Sheila. Quem está assistindo pelo perfil do Ayrton, depois segue na rede com Sheila. Ayrton, né, está no perfil dele, Ayrton Violento, mas tem também da Fazenda dos Cordeiros. E aí foi que eu sugeri, porque quando a gente falou que a live ia ser sobre o circuito eco-rural de Silva Jardim, eu falei, mas qual é o Instagram?
Aí ele, não tem. Falei, como não tem, gente? E aí eu vou sugerir que vocês conheçam o Instagram da Mostra da Socioagrobiodiversidade, que é um evento que eu promovi aqui em Nova Friburgo, ano passado, com uma pegada maravilhosa. Foram 6 meses de projeto com lei de incentivo, foi muito bacana. E aí, para vocês terem uma ideia do lance, não tem nada a ver com o circuito, mas só o formato, como a gente fez lá, o Instagram, uma visibilidade, cara, ele é super bacana, assim, com essa pegada toda. Então fica aí, gente, olha só, qualquer coisa, né? Falem comigo, se o pessoal aí do Jardim, de como é? Jardineiros, Silva Jardineiros. Então, se eles não quiserem ou não puderem fazer, vamos conversar, gente. Tem que ter aí para a gente provocar, porque as redes sociais têm esse lado bom, né? Que ela provoca também, né? Você vou pegar essa turma toda, vou botar todo mundo em contato, vou passar seu contato para todos eles, para você começar a agendar live com todos eles aí. Vamos agitar isso. Vamos agitar isso. E eu tô vendo aqui, gente, porque no site que o Ayrton me passou, que é Fazenda dos Cordeiros, que tem o Circuito Eco Rural de Silva Jardim, tem ali falando dos serviços, né? O que aí, tipo, a pensão da Regina, então tem uma comidinha, ou seja, quem está viajando, porque eu tenho gente no sul, na Bahia, eu conheço gente de tudo quanto é canto. Então, assim, procurem no mapa, aparece, né? Silva Jardim aparece no mapa, né? E assim como eu divulgo Ibicoara, então é isso, gente. Vamos lá, vamos em Silva Jardim, porque é pequenininha, mas tem para quem gosta dessa pegada rural de, deixa eu largar meu celular um pouquinho, que é uma coisa muito difícil hoje em dia. Mas, assim, para viver essa experiência, né, Ayrton? A gente precisa muito. Isso é saúde mental. Oi, fala. Eu brinco quando o pessoal de Silva Jardim, eu falo, Silva Jardim está a 100 quilômetros do Rio de Janeiro, a 100 quilômetros de Nova Friburgo e a 100 quilômetros de Búzios. Você vai achar Silva Jardim. Dou 3 referências que todo mundo conhece, né? Para ninguém se perder. Cara, ótimas referências, né? Agora, uma frase, até para a gente ir chegando aqui no finalzinho, senão a gente vai falar eternamente. Eu li alguma referência que você me passou e eu achei tão lindo e é tão bacana pensar nisso. Você sabe que eu tenho essa coisa da poesia também, que eu gosto, né? Os circuitos, fica aí a reflexão para a gente enquanto apreciador, viajante, que quer conhecer, e também para quem está nessa pegada de fazer parte, né? Como é que é isso? Fazer parte de um circuito, como é que eu posso estar junto? Para os ansiosos, os circuitos eco-rurais, eles são dinâmicos. Eles nunca vão ficar prontos e eles nunca vão acabar. Eles simplesmente vão existindo e criando seus caminhos com o caminhar. De quem é essa frase? Eu achei tão lindo, cara. Eu achei demais, assim, porque é de uma sensibilidade e é isso. Se você está ansioso, querendo... Eu não lembro. Fala. Eu já falei demais. Eu não lembro quem é essa frase, mas essa frase está aí. Eu também não me lembro do melhor texto que eu já li sobre circuitos, que é um texto seu, bem antigo, que você questiona, que bagunça é essa porcaria, como é que é isso? Você tem que achar aquele texto, resgatar aquele texto era muito bonito. Nossa, deve ter alguma revista aqui, eu tenho que procurar, né? O pessoal falando aqui, Ayrton, sucesso. Eu acho que sucesso vamos marcar com a turma do TRAF. TRAF é Turismo Rural na Agricultura Familiar, né? Vamos só falar um pouquinho da Anda Brasil? Tipo, será que 2 minutos a gente consegue falar um pouquinho da Anda? Consigo. A Anda Brasil surgiu nesse cenário de formatação dos circuitos de turismo rural para valorizar o turismo onde as pessoas não iam, né?
E aí ela está sobrevivendo, ela teve um apoio muito grande do Ministério do Desenvolvimento Agrário no segundo governo, no primeiro e no segundo governo Lula, e conseguimos criar lideranças em todo o país, e agora está na presidência da Aline, que está lá em Porto Alegre, Viamão, na verdade, e que está com esse desafio, não é fácil. Eu estou feliz de ter finalmente uma mulher presidindo a Anda Brasil. Salve as mulheres empoderadas. E está num processo de reestruturação. A gente tem a coisa da formatação. Tem mais de 1 milhão de pessoas andando no Brasil, isso é legal, continua andando. Tem gente lá da Paraíba ao Paraná, todos os lugares tem gente caminhando. Aqui no Rio de Janeiro a gente continua caminhando, continua refletindo sobre isso. E é uma entidade internacional, isso é legal também, não é um movimento, não é uma moda, é uma coisa que existe, o mundo inteiro está em 57 países, tem muitas pessoas caminhando, andando, é forte tudo que é lugar da Europa, faz as Olimpíadas, está agora, essa semana, num congresso internacional na Austrália. Ano que vem tem Olimpíadas, eu acho que é na Noruega, Olimpíadas de Esporte Não Popular. O que era a ideia? A ideia era botar pessoas caminhando sem fim competitivo, era caminhar para ter prazer, para contemplar, para curtir, para participar. É uma coisa que todo mundo pode fazer, é uma coisa de inclusão, é uma coisa que não tem... não faz discriminação, nem roupa especial você precisa, você pode caminhar até de chinelo, é altamente inclusiva, do mamando ao caducando caminham naquilo lá, e traz as pessoas que gostam de conhecer lugares para o meio rural, para os circuitos de turismo que a gente desenvolvia, né, os circuitos rurais, para que as pessoas conhecessem, tivessem a experiência da vida como ela é. O grande trabalho era fazer com que as pessoas não mudassem o estilo de vida, que continua sendo pequenos produtores rurais, ainda é assim até hoje, estimular que as pessoas passem aí lá e que contribuem com aquela formatação daquele circuito lá, do jeito que você falou, comendo uma comidinha caseira, comprando um artesanatozinho local, valorizando as coisas mexendo com a autoestima das pessoas. Talvez esse seja o maior ganho das caminhadas da Anda Brasil, é você ir para um lugar... Eu tive essa experiência, pessoal assim, mas chegou um amigo seu aqui num carro bonito, com uma mulher bonita, e olhou para o mato ali e falou, mas você mora num paraíso. Ele estava de sacanagem com o senhor, né? Eu falei, não, cara, isso aqui você mora num paraíso, eu moro num paraíso. É que a gente, às vezes, não se apercebe que o lugar que a gente mora é bom, é bonito, é agradável. E a gente fica com as referências erradas, né? Fica vendo muito Big Brother, aí fica achando que aquilo lá é rural, mas a vida está no meio rural. Eu até um dia desse eu coloquei numa rede social minha, falando, gente, não dá pra gente fazer um Big Brother diferente, né? Com uma coisa mais orgânica, mais natural, até para as pessoas entenderem que pode ser diferente, que não tem que ser naquele formato. Mas é papo para uma outra live com uma outra história. Aproveita a convida a Aline aí para fazer uma live contigo. Aline, com certeza, Aline da Anda Brasil, por favor, se você ainda estiver por aqui, faça contato comigo, mas aí tu também vai me passar esse contato aí para a gente falar, porque eu tenho a minha caderneta da Anda Brasil ainda, guardadinha, eu caminho bastante, já caminhei mais, mas eu ainda continuo caminhando e não tem uma vez que eu esteja caminhando que eu não lembre você tem que caminhar em Goiás, agora... Sabe por que eu lembro de você? A Blendinha lá de Goiás, ela está assistindo a gente aí também. Ela é Anda Brasil, das antigas, ó. Temos que caminhar em Goiás. Goiás está cheio de parque estadual maravilhoso para a gente caminhar. Ai, que delícia! Eu queria colocar esses meus amigos também, que são todos. Gilvan, que está aqui. Gilvan até colocou alguma coisa aqui de uma cidade... Resende está bem com o Parque dos Dinos. Mas depois eu converso com você sobre isso, Gilvan. O negócio é bichinho de verdade. É colocar o pessoal para, né? Com bichinho de verdade mesmo. Gente, eu morro de medo de bicho. Eu vou dizer para vocês que eu não sou aquela que, né? Que eu tenho minhas limitações, e muitas. Mas eu lembro do Ayrton.
eu querendo, assim, tinha que atravessar um rio, aí a Ayrton falou para mim, ué, você vai caminhar, você não vai pisar no rio, não? Aqui, eu acho que em Lumiar, São Pedro, sei lá. Você não vai? Ele falou assim, é agora, tem que pisar. Nunca mais. Cara, eu piso em poça d'água, eu entro no rio, eu vou embora, entendeu? Assim, eu aprendi muito, muito, sou muito grata As e surpresas feliz da por caminhada, isso. né? As surpresas da caminhada, a gente Ó, vai superando todos os desafios ao caminhar. Alguém falou, minha caderneta tem 30. Ah, mas você, né, Sandra? Minha caderneta tem 136 carimbos, mas o povo do Paraná é campeão. Eu me perdi um pouco aqui nas caminhadas, foram, enfim, né? Eu caminho sozinha, eu gosto de caminhar sozinha, mas enfim. Ayrton, eu adorei, eu sabia que eu ia adorar esse papo, já tem um tempão, mas assim, é muito gostoso conversar com você e a proposta que é. E assim, o circuito eco-rural de Silva Jardim, ele já existe, cara. Agora é colocar esse pessoal aí que eu falei, a gente compartilhar essa live também. Vambora, vamos para Silva Jardim, descobrir, né, esses equipamentos turísticos, né, o que cada um tem e tal. E o pessoal também passar aqui na Rede com Sheila para divulgar esses produtos, cara. É isso. Agradecer a você, Certo? finalizando aqui, agradecer a você e falar que a caminhada está só começando, hein? O circuito Eco Rural de Silva Jardim vai andar muito junto com a gente. Vai. Eu tô com muita saudade de Silva Jardim, qualquer hora. Nossa, eu tenho que ir muito para esse lado, sabe? Você agora está em Cabo Frio. Eu tenho várias coisas para fazer para aquele lado. Mas vamos ver se, enfim, o que vai acontecer. Um beijo, então, gente. Gratidão a todo mundo que passou por aqui. Quem vai assistir depois, né? Obviamente. Deixa comentários depois, quando eu salvar, se tudo der certo. Coloca esses links aí dos estabelecimentos, né? Das propriedades que fazem parte do circuito, que aí a gente já começa esse burburinho aqui embaixo. Que eu vou deixar a live salva. Tá bom? Um beijo, Obrigado. A gente vai se falando então, gratidão. Obrigada a você, tchau, tchau. Vamos lá.